Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, recebam de antemão os nossos votos de Feliz e Santo Natal. Nós estamos dentro da oitava desta festa maravilhosa, belíssima, da Encarnação, o mistério da encarnação do Verbo de Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. Por nós veio morar conosco. Que todo o calor e o amor que emanam do pequenino e singelo presépio de Belém tenha aquecido e esteja aquecendo o coração de cada um de vocês. São estes os nossos votos de Natal. Nós celebramos hoje a festa da Sagrada Família de Nazaré. A família de Nazaré, que é considerada pela Igreja uma escola. Nazaré é para nós uma escola de santidade. São Paulo VI, o Papa, em visita à Terra Santa, ao santuário de Nazaré, ele lembrava a toda a Igreja que a Sagrada Família é uma escola para as nossas famílias. São João Paulo II também, quando dizia sobre a Sagrada Família, lembrava que ela era uma escola de santidade, uma escola de respeito, uma escola de solidariedade. A família sagrada de Jesus, Maria e José são para nós ambiente de ternura e doação. O lar de Nazaré é o berço do Evangelho do amor. Foi ali que Jesus viveu no escondimento os seus 33 anos, pouco menos que isso, é claro, considerando que os últimos anos de sua vida foram dedicados à vida pública, mas ele viveu grande parte de sua vida, por volta de 30 anos, no escondimento do lar de Nazaré. Por isso, com toda certeza, as nossas famílias têm muito a aprender com a família de Jesus, Maria e José. Foi ali dentro que nosso Senhor nasceu para nos fazer nascer para Deus. Foi ali dentro, naquele seio familiar, que Jesus nasceu humano para nos fazer nascer para Deus e sermos de Deus. Por isso, esta portinha que Deus encontrou para entrar no mundo, que foi a família, é também para nós a porta para entrarmos no mundo de Deus. Jesus entra no nosso mundo pela porta da família. E nós também, irmãos e irmãs, se aprendermos a amar a Sagrada Família, contemplar todo o mistério e doçura de Deus ali, poderemos entrar para o mundo de Deus, por meio da Sagrada Família de Nazaré. É ali a porta de entrada, tanto de Deus para cá, quanto de nós para o mundo de Deus. Deus poderia ter escolhido qualquer outra forma para entrar no mundo. Poderia ter entrado no mundo de tantas outras modalidades, mas Ele escolheu a família para que ela fosse o caminho de entrada e de encarnação de Deus no mundo. Esse fato, essa eleição de Deus pela família para que ela se tornasse o lugar propício da encarnação, nos mostra a nós, cristãos católicos, o lugar da família no plano de Deus. A primeira coisa que o pai providenciou para o seu filho foi um pai e uma mãe. Foi um pai que o zelasse, o guardasse e dele cuidasse, e foi uma mãe que o trouxesse no ventre, que o amamentasse, que o ajudasse a andar, a falar. A primeira coisa que Deus providenciou para o seu filho. E isso nos mostra que a família, diante dos olhos de Deus, tem uma grandíssima importância.
porque ela é a nossa vocação primeira. Da família nascem e dependem todas as demais vocações. É na família, é da família que nós nascemos. Seja ela com as suas imperfeições, contradições, mas é a nossa família. É a porta pela qual nós entramos no mundo. E nenhum de nós temos como nos desligar da vocação tão bela, a vocação familiar. Nós dela dependemos, Jesus dela dependeu. Muito de quem ele foi se deveu a Maria e José. Assim também como muito do que nós somos hoje se deve àqueles que nos trouxeram ao mundo. É natural que uma mãe virtuosa deixe na vida de seus filhos valores plantados, valores semeados. Muito do que nós somos, nós aprendemos de nossos pais, nossos avós, aqueles que nos precederam neste mundo. E não foi diferente com Jesus. Muitas das palavras que ouvimos de Jesus nos evangelhos se deveram a todo este tempo de escondimento no lar de Nazaré. Como Jesus deve ter aprendido de Maria a fidelidade e a obediência aos desígnios do Pai. Como Jesus deve ter aprendido de José a humildade, o sonhar alto, o confiar em Deus e deixar com que Ele conduza a história. Quando Jesus, por exemplo, no Evangelho, nos ensina que quando nós fizermos o bem com uma mão, a outra não fique sabendo, que o bem que nós fizermos não seja para ser aplaudido, mas seja para a glória de Deus. Será que isso ele não aprendeu de José, o artesão humilde e serviçal ao Pai dos céus? Por isso nós vamos entendendo a importância da família na vida de Jesus. Como ela vai nos constituindo, como ela vai compondo o nosso ser. E aí nós compreendemos também o porquê da igreja se tornar guardiã e defensora da família. Porque a igreja é guardiã e defensora da família tal qual Deus a concebeu, tal qual Deus a sonhou. A família que é composta do esposo, da esposa, abertos à vida. A família composta pelo homem e pela mulher, abertos aos filhos. A família composta tal qual Deus a sonhou e a criou. E a igreja a defende e a defenderá até o fim dos tempos. Nenhuma outra união, nenhuma outra organização substituirá a família sonhada por Deus, homem e mulher, porque só dela nasce a vida. Só dela nasce a vida, só ela é porta para a colaboração com o projeto e o plano original de Deus. E quando Jesus nasce no seio de uma família, ele consagra a família. Significa, ele resgata o plano original de Deus, confirma a família tal qual Deus a sonhou, e a criou e a amou. Por isso mesmo que o mundo brigue com unhas e dentes para mudar a lógica divina, essa lógica jamais poderá ser mudada. Por isso mesmo que a igreja seja perseguida por defender a família tal qual sonhada por Deus, por isso mesmo que a igreja seja chamada de retrógrada, de antiquada, de antiga, de desatualizada, ela nunca deixará de defender a família, porque ela não defende a família por conveniência social, não defende a família por moda, não defende a família conforme cultura. A igreja defende a família conforme o Evangelho. A igreja defende a família porque ela é fiel ao Evangelho. Eis a razão da igreja ser guardiã da família. É porque o primeiro que a guardou foi Jesus nascido na família. Na família. E hoje, irmãos e irmãs, dentro de nossas casas entra uma enxurrada de bombardeios contra a família.
entram por várias maneiras, pelas mídias, pelas televisões, pelas novelas, pelos filmes. De muitas maneiras a família, projeto original de Deus, é hoje bombardeada. E que se nós não tivermos cuidado, não tivermos lucidez o suficiente, nós vamos entrar na onda e vamos ser arrastados pelas correntes. Nossos filhos irão, nossos casais irão, as crianças, os jovens estão cada vez mais tomados por esses modismos, pelas ideologias que vão furtando os seus corações do projeto original de Deus. Por isso tomem muito cuidado com o que vocês deixam entrar dentro da sua casa. Tome muito cuidado com o que os filhos, os adolescentes, com que vocês, casais, assistem e se envolvem, escutam e se envolvem, porque pouco a pouco o inimigo vai semeando no coração das famílias o joio, e o desejo do inimigo é destruir o plano original de Deus. Por isso, se ele acaba com a família, ele acaba com a porta de entrada de Deus no mundo. Pouco a pouco as famílias vão se acostumando ao aborto. Veja a lógica do mundo hoje. Os animais, a natureza é mais defendida do que uma criança no ventre da mãe. Mais defendidos do que uma criança no ventre da mãe. Não estou dizendo que a natureza não precisa ser preservada pelo amor de Deus, nem que os animais não precisam e necessitem ser respeitados. Só estou dizendo da inversão de valores, né? Se fazem conferências para proteger a natureza, o clima, e de fato precisamos urgentemente acordar para essa realidade, mas o mundo vai ficando tão louco que ao mesmo tempo em que medidas climáticas são aprovadas, outras leis são aprovadas para matar vidas no útero de suas mães. É o tipo da lógica insana e contrária ao Evangelho. O Senhor nasce pelo bem da família e pelo bem da humanidade, e pelo bem da criação toda, né? Tomemos muito cuidado com o tipo de lógica, com o tipo de valores, ou melhor, contravalores, que vão sendo semeados nos nossos corações, no coração de nossos pequenos, de nossos adolescentes. Vamos achando normal o aborto, vamos achando normal o divórcio, a saída mais fácil para lidar com qualquer conflito, né? Vamos achando normal outros tipos de união, e ai de quem abre a boca para falar contra. Poxa vida, né? Vamos achando normal cada vez mais, vamos nos acostumando à lógica do mundo. Agora, irmãos e irmãs, não se esqueçam que é dentro da família que as pessoas são formadas para Deus e para a sociedade. Se nós destruímos a família, nós destruímos a pessoa. Destruímos a capacidade das crianças e dos jovens irem se abrindo à fé. Destruímos também a capacidade das pessoas se tornarem pessoas de bem, pessoas sociáveis, porque é dentro da família que se aprende a ser gente. É dentro da família que se aprende o respeito, é dentro da família que se aprende o perdão, é dentro da família que se aprende a partilha, é dentro da família que se aprende o lugar de Deus na nossa vida, a oração, o lugar da Santa Missa, o lugar da confissão, dos sacramentos. Se nós destruímos a família, nós destruímos também as condições necessárias para que as pessoas sejam de Deus e para que as pessoas sejam humanas. Destruir a família é um ato de desumanidade, um ato grave, gravíssimo, que não podemos brincar nem deixar de lado. No Evangelho, nós ouvimos esse duplo movimento
da família de Nazaré, e com eles nós precisamos aprender. É escola para nós, é escola para as nossas famílias, não se esqueçam disso. Olhar para a Sagrada Escritura, escutá-la, deixar com que a palavra de Deus forme a nossa família, é necessário, é primordial. E hoje gostaria de sublinhar brevemente 2 movimentos que a família de Nazaré fazem e que são necessários para nós. É preciso aprender deles. O primeiro movimento que a família de Nazaré faz é ir ao templo. Se ouvirmos bem o Evangelho, vamos reparar que a família se dirige junta ao templo e vai apresentar o filho a Deus. Por isso a família é caminho de santidade. Maria e José levam Jesus ao templo. Em família se aprende a abrir a Deus. Em família se aprende a rezar juntos. Em família se aprende a ler a palavra de Deus. Em família se aprende a agradecer a Deus pelos benefícios que Ele nos dá. Quando a família é capaz de resgatar, por exemplo, o valor de, antes das refeições, suplicar a bênção de Deus sobre os alimentos. Pelo menos no domingo, em família. Claro que a cada dia nós somos chamados a rezar diante da refeição, para a gente não viver a vida como animais, que acordam, comem, dormem, acordam, trabalham, né? Mas rezar diante da refeição, um simples gesto, é de alguém que é consciente e vive a vida com Deus, e sabe que todo o bem que recebe provém dele, né? Quando a família cultiva a cultura de pedir bênção aos pais, aos mais velhos, aos avós, tomar bênção dos pais, dos mais velhos, respeitar o devido lugar deles na nossa vida, na nossa história. Vocês ouviram muito bem nas leituras de hoje, qual é o digno lugar que Deus dá para os pais, para os mais velhos, a ponto de dizer que o filho e a filha que honra pai e mãe tem os seus pecados perdoados. O filho que honra pai e mãe, quando rezar, será ouvido, será atendido. Com isso, nosso Senhor vai mostrando quão grande é a dignidade dos pais, dos mais velhos, no projeto de salvação. Por isso, queridas famílias, ensinem seus filhos a pedir bênção. Você recebe de Deus, ao gerar uma vida, a autoridade e o poder de abençoar. Quando você abençoa seu filho, seu sobrinho, seu neto, ou alguém que por respeito lhe pede bênção, você está confiando a vida dele a Deus. Está confiando a vida dele a Deus. Quando Maria e José levam Jesus ao templo, eles fazem esta atitude, confiam Jesus a Deus, tomar bênção, respeitar, ensinar os filhos a se relacionarem com o pai e a mãe como Senhor, Senhora. Isso não é vergonha, isso não é coisa antiga, coisa ultrapassada, isso é valor. Quando você ensina os mais novos a te respeitarem, você o ensina também a respeitarem as outras pessoas, os de fora. Por isso, se nós não ensinarmos, se não tiver quem ensine as novas gerações, não adianta nós esperarmos um mundo diferente. Um mundo onde haja mais respeito, mais solidariedade, mais amor ao próximo, mais cuidado e blá 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 blá. Dentro de casa precisa ser plantado. Se não houver quem plante, não haverá também quem vá colher.
E se nós plantamos chuchu hoje, não venha querer colher morango amanhã. Se nós plantamos desrespeito dentro de casa, não venha querer colher respeito e amor ao próximo de fora de casa. Se nós não plantamos dentro de casa o amor à oração, o amor a Deus, não venha querer pedir uma sociedade cristã católica. É preciso ensinar dentro de casa o lugar de Deus, o lugar da Santa Missa, o lugar dos sacramentos. É preciso começar ali, o lugar da caridade. É assim, e Deus espera de nós, confia em nós. Assim como Ele confia uma comunidade ao sacerdote, e o sacerdote também recebe de Deus a autoridade para abençoar os fiéis. Por isso a importância dos fiéis aprenderem a tomar bênção do Padre, porque Ele tem este serviço divino de abençoar, de derramar graça sobre nós. Assim também, quando Deus confia à família, às novas gerações, né? Ele está confiando o cuidado dos mais novos a nós. Por isso esse primeiro movimento da família é muitíssimo importante. A família que vai até Deus, junta para crescer na santidade. Como ouvimos no final do Evangelho, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. É esse primeiro movimento, a família que vem até Deus. Agora reparemos que o Evangelho não termina com a família no templo. Terminado todo a saga de Maria e José, que inclusive perde o filho no meio do caminho, eles voltam para Nazaré, voltam para casa. Aqui mostra a proximidade da igreja comunidade, da igreja doméstica, que é lá em casa. A igreja, ela é doméstica. Lá em casa também é igreja. Por isso, além da família ser caminho de santidade, a família também é caminho de humanidade, como nós temos insistido. É dentro de casa que se aprende o amor fiel de todo dia. E sobre isso depois lhes aconselho a fazer uma relida e meditar as leituras de hoje. Especialmente a primeira leitura e o Salmo falam desta fidelidade diária, do amor diário que precisa circular dentro da família, porque ela é caminho de humanização, é caminho de humanidade. É dentro de casa que se aprende o respeito, é dentro de casa que se aprende o diálogo, é dentro de casa que se aprende o perdão, o trabalho, é dentro de casa que se aprende a repartir, é dentro de casa que se aprende a se ajudar nas adversidades. E não pensemos que a família de Nazaré foi poupada de desafios. Não foi. Veja essa perca que houve do menino, o desespero de Maria e José, traduzem o nosso desespero tantas vezes. Quando os pais perdem os filhos para a droga, para a violência, para a prostituição. Quando os pais perdem os filhos para o mundo, Maria e José também se desesperaram, né? Também se desesperaram, por isso eles sabem a dor das famílias e podem ajudar, porque nos foram dados como exemplos e intercessores. Tiveram que fugir da sua pátria para o Egito. Imagina a dureza daquela vida do jovem casal que parte carregando um recém-nascido para não ser morto, Veja que dor, né? Veja que dor. A paixão de São José, que é pouco conhecida, é contemplada nesse evangelho de hoje, quando Jesus responde aos seus pais: vocês não sabem que eu devo estar na casa de meu pai? Imagina como que ficou o coração de São José quando ouviu isso, né? Ele teve que entregar seu filho. Por isso nesse momento é chamado de a paixão de São José. Assim como Maria entrega Jesus na cruz, assim como Jesus entrega a sua vida na paixão, José, nesse momento, ele tem que fazer a sua entrega definitiva do filho que ele está cuidando para Deus. Por isso eles conhecem as nossas dores. E enquanto estivermos nesse chão, irmãos e irmãs, nossas famílias vão ser imperfeitas mesmo.
vamos ter que lidar com contradições, com falhas, com desacertos. É por isso que ali dentro também é o lugar de aprender a pedir perdão, é o lugar de aprender a pedir desculpa, é o lugar de recomeçar. E é por isso que o Papa Francisco, quando foi pregar às famílias, ensinou às famílias 3 palavras que eu gostaria que aprendêssemos também hoje e recuperássemos no seio das nossas famílias. 3 simples palavras que traduzem um gesto de cuidado e amor pela família. A primeira delas, com licença, simples assim, com licença. Aprender a dizer com licença dentro de casa significa aprender a respeitar o espaço do outro, respeitar o outro como um dom, com licença. Às vezes dentro de casa nós vamos vivendo de tal modo que pouco a pouco vamos nos tornando estranhos uns para os outros. Primeiro os esposos, quando namora é uma beleza, depois quando casa começa a tratar um ao outro com ferradura, e taca a ferradura de cá e taca a ferradura de lá. Se a mulher diz uma palavra, o esposo já responde na lata, na brutalidade, né? E vice-versa. Por isso é preciso sempre recuperar a dignidade daquele que convive com você, daquela que convive com você, aprender a respeitar sempre, né? Pedir com licença, ser gentil, não ser cavalo. Depois, aprender a dizer obrigado. Aprender a dizer obrigado significa elogiar, valorizar o que de bom as pessoas que estão ao seu lado fazem por você. Às vezes é uma xícara de café, às vezes é um almoço, às vezes é um convite, às vezes é uma presença, às vezes é uma palavra. Saiba dizer obrigado, saiba ser agradecido, como São Paulo nos recomenda na segunda leitura. Saiba agradecer. E por fim, desculpa. Aprender a pedir perdão. Às vezes as famílias são destruídas por orgulho, puro orgulho e egoísmo. Não sabe reconhecer um erro, não sabe pedir perdão, fica de cara virada, fica dando mau exemplo para os filhos, para as outras pessoas, porque eu não vou descer do meu trono, eu não vou descer do meu salto para pedir desculpa. Se ele quiser, ele que mude. Se ela quiser, ela que mude. Se meu filho quiser, ele que mude. Todos nós, de adultos a crianças, enquanto estamos nesse chão, somos reféns de quedas. É por isso que Jesus teve que aprender a andar, para nos ensinar que nós humanos, hora ou outra, tropeçamos. E que se nós confiarmos na graça de Deus, nós vamos ter condições de levantar. Por isso pedir perdão, deixa de ser besta. E não desperdice o tempo que você tem com a sua família, que é sagrada. Leve Jesus, Maria e José para dentro de sua casa. Aonde eles estão, está a luz, está a paz. E a sua família também se tornará sagrada, conforme Deus sonhou. Se Jesus, Maria e José estiverem ali dentro, e os seus corações e os nossos corações estiverem abertos a eles, a nossa família também se torna um lugar feliz, um lugar sagrado, um lugar de virtude, um lugar onde dá prazer, alegria de se estar e viver. Fechemos os nossos olhos por um instante. Vamos confiar as nossas famílias aos cuidados de Maria e de José e de Jesus, a luz e o amor nascido por nós. Lembre das pessoas de sua família, lembre da sua casa, do seu lar, especialmente, talvez, daquelas pessoas que estão afastadas, que são mais difíceis, que tem causado dor no coração. Peça nesse momento para que o amor de Jesus, Maria e José possa aquecer o coração dessas pessoas.
Porque a pior pobreza é a falta de amor no coração. A mais agressiva, a mais mortal. Quando se falta amor, se faz sofrer. Lembre dessas pessoas que precisam do amor. Peça para você o amor, para que você também seja uma extensão do amor de Deus nas pessoas que vivem dentro da sua casa, na sua família. Ó Sagrada Família de Nazaré, nós hoje lhe confiamos as nossas famílias. Pedimos para que os senhores possam ir até a nossa casa, providenciar o que nós precisamos lá para endireitarmos o nosso caminho, para sermos uma família melhor, uma família mais de Deus, uma família que leva a Deus a sério, como vocês levaram, do princípio ao fim. Uma família que ama, que respeita, que cuida, que perdoa, que recomeça. E vos confiamos também, Jesus, Maria e José, todos os nossos entes queridos, já falecidos, nossos pais, avós, padrinhos, madrinhas, tios, tias, que hoje, confiantes em vossa misericórdia, fazem festa no céu. Vos agradecemos também por eles, que plantaram em nós as sementes do Evangelho, as sementes da vida nova, as sementes da humanidade. Lembremos de tantas pessoas que partiram nessa pandemia, nossos familiares, famílias que foram agredidas, mas que agora, pelo nascimento de Jesus, têm a chance de recomeçar com uma esperança nova. Em um instante de silêncio, entregue verdadeiramente a sua família aos cuidados da família de Nazaré. Irmãos e irmãs, vamos professar a nossa fé como resposta à palavra de Deus ouvida e meditada.